E o Náutico não conseguiu vencer o Mistão, né? O time B da equipe do Ceará. O jogo ficou no 0-0 no Estádio dos Aflitos, mas o Náutico criou mais chances. O Náutico foi um time que buscou o gol, né? O goleiro Richard fez grandes defesas. Quando ele não fez grandes defesas, a bola bateu na trave, no travessão. Enfim, o Náutico no terço final do campo, eu acho que faltou mais criatividade para poder balançar as redes. Enfim, um jogo com um placar de 0-0, placar de quarta-feira de cinzas. Na verdade, a rede não balançou no Estádio dos Aflitos. Mas o Timba, né, eu acho que foi melhor que a equipe do Ceará. Agora o Náutico dá uma pausa, né, na Copa do Nordeste, vai pensar no Campeonato Pernambucano, no jogo contra a equipe do Retrô no Estádio dos Aflitos, e tem fora de casa o Vitória na próxima rodada do Nordestão. Um jogo 0-0 com um público de mais de 6 mil torcedores no Estádio dos Aflitos, né, para apoiar o time. Enfim, a equipe do Náutico, eu acho que criou bastante, né? Faltou a finalização. Aquele terço final do campo, acho que o Náutico não estava tão bem. No final, o Náutico pressionou, mas o Richard estava numa noite espetacular. Aliás, toda vez que o Richard vem jogar contra clubes de Pernambuco, é assim: o cara pega tudo, fecha, é paredão. E hoje ele é um reserva do Fernando Miguel da equipe do Ceará, né? E está inclusive voltando em contusão. Mas eu acho um grande goleiro o Richard. Enfim, o time do Ceará veio com o time misto, né, com um time B, porque tem o Clássico Rei contra a equipe do Fortaleza no próximo final de semana, e o Wagner Mancini optou então por colocar essa equipe diante do Náutico, que se ouve bem, né, se comportou bem na marcação, tá, até começou melhor que o time do Náutico, com boas defesas do goleiro Wagner, mas enfim, o jogo foi igual e ficou no 0-0. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E olha que o time do Náutico, né, buscou de todas as maneiras, criou essas oportunidades. Finalzinho, Talicinho, né, apareceu na cara do gol, mas o Richard tava demais, né? O Rafael Vaz numa bola, Richard tava demais. Se QR Code era Bet Nacional, com a parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera, entra e cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, comece a profetizar com apenas R$1. Tem um link na descrição do vídeo também, você pode entrar pelo QR Code ou pelo link, tá? Você escolhe. Mas coloca o código RNTV, que é o código da gente, dessa moral, e profetiza, meu amigo, nas melhores cotações aqui na Bet Nacional. Profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros, Bet Nacional, aposte com responsabilidade. Bom, deixa eu falar dos dois times, porque o Náutico foi melhor, como eu falei, uma equipe que foi superior ao time do Ceará, mas no terço final do campo e na finalização o Náutico pecou bastante. Faltou realmente, eu acho que alguns jogadores já apareceram um pouco mais. O Leandro Bárcia, uma ou duas bolas ali, o próprio Paulo Sérgio, enfim, o time do Náutico que atuou diante da equipe do Ceará com o Wagner no gol, o Arnaldo, Robson Reis, depois o Guilherme Matos, o Rafael Vaz e o Luiz Paulo, o Marco Antônio, o Marco Júnior e o Patrick Alain, depois o Talicinho, o Leandro Bárcia, depois o Cauã, o Júlio César, depois o Evandro e o Paulo Sérgio. Esse é o time do técnico Alan Al, que teve um meio campo bastante envolvente, né, com o Marco Júnior, com o Patrick Alain, o Marco Antônio aparecendo bastante, mas não deu, a finalização do Náutico não estava boa, e o Richard também estava pegando tudo. Aliás, o time alternativo do Ceará, do Vozão, com o Richard, o Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e o Janderson, o Jean Rimé, depois o Batengue, o Léo Rafael, depois o Steven, o Caio Rafael, depois o J.R. e Paulo Vitor, o Fagundo Barceló, depois o Pablo e o Saulo Mineiro, depois o João Vitor. Quer dizer, esse é um time completamente novo, né? O time do técnico Wagner Mancini, um time que exportou bem, jogou bem diante da equipe do Clube Náutico Capibaribe, um time que não vinha jogando junto, né? A maioria dos jogadores aí estão no banco, né? Não são titulares, com exceção aí do Fagundo Barceló, né? Eu acho que é um jogador que vem bem, o Janderson também, enfim. Mas o próprio Richard é reserva, como eu falei, do Luiz Miguel. Bom, o árbitro da partida, o Paulo José Souza Mourão, do Maranhão, foi bem. O Elson Araújo da Silva, o Rafael Costa Pinheiro, do Maranhão,
também foi bem. O público de 6.008 torcedores para uma renda de R$ 97.119, tá? Acho que o jogo ficou igual porque as chances que o Náutico criou acabaram parando, né, no Richard, e as chances que o time do Ceará criou do Vozão, poucas chances, 2 no primeiro tempo, eu acho, pararam também no goleiro da equipe do Timba, o Wagner. Bom, vamos dar uma olhada nessa terceira rodada da Copa do Nordeste, tá? Que ainda tem jogos nesta quinta-feira, mas aqui, ó, a gente já tem Itabaiana 1, Sport 2, Altos 1, Maranhão também 1, Fortaleza 3, River 1, Náutico 0, Ceará 0, Juazeirense 2, Vitória 0. Vitória que é o próximo adversário do Clube Náutico Caparibe lá no Barradão em Salvador. Nessa quinta-feira, né, tem 13 e CRB, ABC e Botafogo, Bahia e América de Natal. São jogos que complementam a terceira rodada da Copa do Nordeste. Para a gente ver a classificação nesse momento, né, classificação no grupo A, o CRB lidera 6 pontos, tem 2 jogos, o CRB ainda faz mais um jogo, hein? O Sport é o vice-líder com 6 pontos, 3 jogos já. O Botafogo tem em terceiro com 6 pontos, mas ainda tem um jogo, né? Só tem 2 jogos aqui. O Ceará já jogou, é o quarto colocado com 5 pontos. Ceará que tem 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, ainda não perdeu o time do Ceará na Copa do Nordeste, tá? O Vitória é o quinto com 4 pontos, 3 jogos também já. O River é o sexto com 3 pontos, o Maranhão é o sétimo com 2 pontos e o América não pontuou ainda na competição, o América de Natal. Esse é o grupo A, tá? Vamos dar uma olhadinha no grupo B aqui. O grupo B tem o Fortaleza, o Náutico perdeu a liderança. O Fortaleza tem 6 pontos, 3 jogos. O Náutico é o segundo com 4 pontos, 3 jogos, só que o Bahia ainda joga. Bahia ainda joga na rodada. O Juazeirense é o quarto colocado, tem 3 pontos, já jogou. O 13 tem 3 pontos também, ainda vai jogar. O Itabaiana já jogou, tem 3 pontos, é o sexto. O sétimo é o Altos, 3 pontos, já jogou. E o ABC tem 1 pontinho só, ainda vai jogar na rodada. Essa é a classificação de momento da Copa do Nordeste. Lembrando que o Náutico, né, agora dá uma pausa na Copa do Nordeste porque tem Campeonato Pernambucano, jogo decisivo e importante contra o Retrô, hein? No próximo domingo no Estádio dos Aflitos. E aí na quarta-feira, dia 28, o Náutico enfrenta a equipe do Vitória no Barradão. Mas assim, gostei da evolução do time do Náutico. Ao contrário do que o time fez diante do Botafogo, da Paraíba, jogando em casa, a equipe do Náutico ela teve mais, eu poderia dizer, mais variáveis táticas, tanto no meio campo como no setor de ataque. Porém, ainda está pecando na finalização no terço final do campo, né? Aquela definição. O que não aconteceu lá no jogo contra a equipe do Maranhão, do Náutico venceu o jogo por 3-1. Nesse jogo eu acho que a equipe do Náutico poderia ter tido, eu acho que, mais oportunidades e ter um trabalho mais de finalização. Mas assim, Paulo Sérgio, jogador que pode definir, não estava tão bem. Quando teve a definição, a queima-roupa, o goleiro Richard fez a defesa. O Leandro Barça precisa entrar no jogo, o Leandro Barça é impressionante, cara. Inclusive ele saiu no intervalo, porque não tá bem o Leandro Barça. É um jogador que às vezes ele é muito lento com essa bola ali próximo da área, tanto nas laterais como ali de frente para o goleiro. Então ele precisa ser mais agudo, um pouco mais veloz. O Júlio César também precisa ser mais agudo com ela, né? Um jogador mais para dentro. E o Paulo Sérgio ele precisa realmente dessa bola, porque é um cara que define, é um atacante, é um cara matador e que precisa realmente às vezes dessa definição. Mas acho que diante do que o Náutico criou, eu acho que o mais certo, se não fosse o goleiro Richard, que tá ali para isso, a verdade é essa, ele tá ali para defender, mas se não é o Richard, acho que o Náutico tinha conseguido uma boa vitória. Mas, bom, isso não entra em campo, né? O que vale é o resultado final, e o Náutico agora tem uma vitória, foi fora de casa, diante do Maranhão, e em casa ainda não conseguiu vencer na Copa do Nordeste. Perdeu para a equipe do Botafogo e agora empata com a equipe do Vozão, a equipe do Ceará. Deixe seu comentário aqui sobre o jogo, sobre o time do Náutico, o que é que você achou, o que é que precisa melhorar,
Se você concorda com a minha análise, se não, por favor, fique à vontade, esse é o seu canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Mas não esquece de deixar o like e de se inscrever, hein? Isso é muito importante pra gente, desde já eu agradeço, valeu? Bom, vai começar o ano, né? Terminou o carnaval, quarta-feira de cinza já ficou, então começa 2024 agora, tá bom? Pra você, uma ótima quinta-feira, fica na paz de Deus e acompanha sempre o nosso canal aqui, valeu? Tchau, pessoal!